Bom dia, meus queridos. Bom dia, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Firme e forte, na batalha, estudando bastante. Que bom. Estamos na 6ª aula de língua portuguesa, referente ao 2º bimestre. E na aula de hoje, nós veremos o papel dos artigos. Então, o que é artigo, professor? Artigo é palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Também indica, ao mesmo tempo, o gênero, masculino, feminino, e o número dos substantivos. Tá? Então, o artigo ele antecede o substantivo, tá? E aponta seu gênero, se é masculino ou se é feminino, e número, singular ou plural. E serve para determinar, ou seja, especificar, ou indeterminar, ou seja, generalizar um substantivo. E nós temos dois tipos de artigos. Artigo definido, que determina o substantivo de modo preciso, ou seja, ele serve para especificar. Exemplo, eu matei o animal. Então aqui eu especifiquei o animal. Já o indefinido, ele determina o substantivo de modo vago. Exemplo, eu matei um animal. Então, um animal é qualquer um. Eu generalizei. Tá? Então, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os indefinidos? Um, uma, uns, umas. Fácil. Artigo indicando número. Quando eu digo número, estou dizendo que ele é singular ou plural. Então vamos lá. Exemplo. O ônibus, singular. Os ônibus, plural. Exemplo. O lápis, singular. Os lápis, plural. Então, artigo determinando o gênero. Gênero masculino ou feminino. Exemplo, o grama. Então, esse grama é medida. Quando eu digo a grama, é a relva, a vegetação. Então, eu estou determinando o gênero de cada um. Outro exemplo, o jornalista, a jornalista. Nós temos aqui comum de dois gêneros, né? Então, estou especificando o gênero masculino e o gênero feminino.
Observação: não é correto unir o artigo à preposição. Exemplo: minha entrevista saiu em O Liberal. Segundo exemplo: minha entrevista saiu em No Liberal. Só que aqui eu estou utilizando o apóstrofo depois do N. Apóstrofo indica uma supressão. Terceiro exemplo: minha entrevista saiu no Liberal. Então aqui, no terceiro exemplo, quando eu digo minha entrevista saiu no Liberal, esta oração está incorreta. Tá? Não posso de maneira alguma dizer desta maneira ou escrever desta maneira. Minha entrevista saiu no Liberal. Eu posso utilizar a primeira ou a segunda. Todas as duas primeiras estão corretas. Estão formais. A terceira está incorreta. Quarto exemplo: já chegou o momento de o rapaz amadurecer. Correto. Já chegou o momento do rapaz amadurecer. Incorreto. Por que incorreto? Porque rapaz é sujeito. Se é sujeito, eu não posso iniciar o meu sujeito com uma preposição. Eu preciso ter um artigo antes do substantivo rapaz. Emprego dos artigos definidos. Primeiro, serve para substantivar um termo ou uma palavra. Exemplo: o cantar dos pássaros é lindo. Então, cantar é um verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Só que, quando ele vem acompanhado de um artigo, e eu digo o cantar, então este verbo ele passa a ser um substantivo. Outro exemplo: o medroso fugiu primeiro. Medroso é um adjetivo. Se eu colocar o artigo o na frente do adjetivo, então este adjetivo medroso, ele passa a ser um substantivo. Exemplo: esperava um sim, mas recebeu um não. Então nós temos sim, não. Então sim é um advérbio de afirmação, não advérbio de negação. Tanto antes do sim como antes do advérbio não, nós temos um artigo um. Então, quando eu digo esperava um sim, mas recebeu um não, então este advérbio
ele passa a ser um substantivo. Não aceito um não de você. O primeiro não, quando eu digo não aceito, é um advérbio. O segundo não, ele passa de advérbio para substantivo. Segundo, expressar familiaridade ou relação mais formal. Exemplo: o Gabriel visitou nossa empresa. Então, quando eu coloco o artigo o antes do nome da pessoa, eu estou expressando de modo familiar, ou seja, eu tenho uma intimidade com a pessoa. Agora, quando eu digo Gabriel visitou nossa empresa, eu estou utilizando aqui uma formalidade, uma norma culta, norma padrão. Observação: tratando-se de pessoas famosas, complementado por um adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Ad significa junto, nominal, nome. Então, junto do nome. Exemplo: Platão admirava o grande Sócrates. Então, nós temos o, que é o artigo definido, grande, que é um adjunto adnominal, Sócrates é o nome de uma pessoa famosa. Outro exemplo: apresentou-se um seminário sobre o jovem Machado de Assis. O artigo jovem adjunto adnominal, Machado de Assis é uma pessoa famosa, é um autor, né, de várias obras. Terceiro caso: indicar a ideia de posse. Em casos de partes do corpo humano ou nomes de parentesco. Exemplo: a moça trazia o coração carregado de tristeza. Quando eu digo o coração, então coração faz parte do nosso corpo humano. Então, se ele faz parte do nosso corpo humano, ele indica a ideia de posse. E se ele indica a ideia de posse, o artigo acompanha o substantivo. Leonardo raspou a barba. Barba também faz parte do corpo humano, né? Todo homem tem barba, né? Então, este substantivo indica a posse, né? E ele vem anteposto de um artigo. O outro exemplo: Ana brigou com a avó.
A avó faz parte, né, de um parente. Então, se faz parte do parentesco, eu utilizo o artigo também. Quarto caso, obrigatório entre o numeral ambos e o substantivo. Exemplo: ambos os jogadores fizeram gols na partida. Então, ambos os jogadores. Então, ambos é um numeral, ele é obrigatório, vir acompanhado, né, de um artigo e um substantivo. Na fila havia desempregados de ambos os sexos. Então, ambos os sexos. O professor solicitou a presença de ambos os pais. Ambos os pais. Só para nós revisarmos os tipos de pronomes, nós temos o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Então, o pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo. Exemplo: vi Maria na rua e acenei para ela. Então, ela está substituindo o substantivo Maria. Pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. João esqueceu sua apostila. Então, apostila é um pronome adjetivo, porque está acompanhando o substantivo. Ok? Quinto caso. Obrigatório antes de pronome substantivo possessivo, que indica a posse, para efetivar a substantivação. Marco comeu o lanche do Vitor e o meu no recreio. Então, Marco comeu o lanche do Vitor e o meu, ou seja, é um pronome substantivo, porque estou substituindo o substantivo lanche, tá? E o meu no recreio. Sexto caso é um caso facultativo antes de pronome adjetivo possessivo, que indica posse. Bárbara leu o meu livro. Bárbara leu meu livro. Então, tanto eu posso utilizar o artigo como não. Todos os dois estão corretos. O outro exemplo. Encontrei o meu professor no culto. Encontrei meu professor no culto. Então, professor, ele é um pronome adjetivo. Então, tanto eu posso utilizar com artigo o, como sem artigo. Todos dois estão corretos. Observação: não se coloca artigo antes de pronomes adjetivos possessivos em 3 situações. Letra A. Possessivo anteposto a nome de parentesco. Exemplo: contei para teu pai.
Eu não posso dizer contei para o teu pai, né? Mas o correto é dizer contei para teu pai, sem a presença do artigo. B. Em certas locuções, a meu ver, a meu favor, em meu proveito, a meu lado, a meu bel prazer. E a letra C, pronome de tratamento. Nós temos exceções, tá? Senhor, senhora, senhorita, dona e madame. Nesses casos, eu utilizo o artigo. Já em outros pronomes de tratamento, não utilizo o artigo. Exemplo: conheci Vossa Alteza no ano passado. Vossa Alteza, pronome de tratamento. Não utilizo o artigo. Segundo exemplo: posso ajudar o senhor com as compras? Então, senhor é um pronome de tratamento, mas devido a ele ser um pronome de tratamento e é uma exceção, eu utilizo o artigo o. Eu poderia dizer: posso ajudar a senhorita com as compras? Ou posso ajudar a dona com as compras? Posso ajudar a madame com as compras? Então, eu necessito utilizar o artigo nesses pronomes de tratamento citados como exceções. Sétimo caso: posposto ao pronome adjetivo indefinido todo. No plural existe artigo. Então, se é posposto, é depois do pronome adjetivo indefinido todo. Então, no plural, ele vai exigir que o artigo venha acompanhando, tá? Exemplo: todos os testes foram realizados. Todos os testes. Todos, pronome adjetivo indefinido. Então, ele está no plural e ele vai exigir o artigo. Outro exemplo: todos os professores compareceram. Então, todos, pronome adjetivo indefinido, e ele exige o artigo devido ele está no plural. Observação: todos, seguido de numeral, omite o artigo. Se o substantivo posposto não estiver expresso. Exemplo: todas as 40 pessoas foram questionadas. Segundo exemplo: todas 40 foram questionadas. Então, aqui no segundo exemplo, eu disse todas 40 foram questionadas. Então, aqui, todas, ele está seguido de um numeral. Então, se ele está seguido de um numeral, o artigo ele é omitido, não se utiliza o artigo. No primeiro exemplo, quando eu digo todas as 40 pessoas, é porque aqui eu estou especificando pessoas, 40 pessoas. Então, as pessoas, né? Então, nesse caso, é necessário a presença do artigo. Outro exemplo: todos os 4 Beatles eram excelentes músicos. Todos 4 eram excelentes músicos. Então, todos 4. Então, nós temos todos seguido de numeral. Não especifiquei aqui no último exemplo. Então, se eu não especifiquei,
ele não utiliza o artigo. Já o terceiro exemplo, quando eu digo todos os 4 Beatles eram excelentes músicos, eu já especifiquei os Beatles, né? Então, é necessário a utilização do artigo. No singular, assume 2 significados. O sem artigo indica qualquer e com artigo indica a totalidade. Exemplo: todo o país comemorou a conquista. Então, quando eu digo todo o país comemorou a conquista, eu estou dizendo que o país inteiro comemorou a conquista. Agora, quando eu digo todo o país comemorou a conquista, qualquer país, tá? Ou cada país comemorou a conquista. Outro exemplo: o supermercado realiza promoções todo o ano. Então, aqui neste exemplo, estou dizendo que o supermercado realiza promoções o ano inteiro. Já no outro exemplo, ele diz assim: o supermercado realiza promoções todo ano. Ou seja, o supermercado realiza promoções todos os anos. Olha a diferença. Quando eu utilizo o artigo, indica a totalidade. Quando eu não utilizo o artigo, indica qualquer, ok? Casos em que não se usa artigo. Primeiro caso, após o pronome relativo, cujo e suas flexões. Então, cujo, cuja, cujos, cujas. Exemplo: Bagdá é a cidade cujas taxas de violências mais crescem. Cujas taxas. Está correta. Eu não posso dizer cujas as taxas. Está incorreta. Tá? O correto é cujas taxas. Outro exemplo: esta é a atriz cuja carreira teve ascensão rápida. Então, cuja carreira. Anteposto às palavras casa, quando indica lar, terra, chão firme, palácio, não estiverem especificadas. Exemplo: voltou de casa. Então, aqui no primeiro exemplo, voltou de casa, o de é uma preposição, não é um artigo. Tá? No segundo exemplo, quando eu digo voltou da casa do vizinho, então esse da, nós temos a preposição de mais o artigo a, da. Do vizinho, preposição de mais o artigo o, do. Então, voltou da casa do vizinho. Então, quando eu estou especificando qual é a casa, eu utilizo o artigo. Outro exemplo: foi para casa. Foi à casa do pai. Então, foi para casa, eu não especifiquei qual é a casa. Mas quando eu digo foi à casa do pai, eu especifiquei. Então, por isso que eu utilizei foi a mais a, o artigo a mais a, mais a preposição a mais o artigo a, crase, né? E a preposição de mais o artigo o,
do. Então, foi à casa do pai. Utilizei aqui o artigo. Avistou terra. Avistou a terra dos seus sonhos. Então, quando eu especifico, eu utilizo artigo. A reunião foi feita em palácio. A reunião foi feita no Palácio da Alvorada. Então, no, em, que é a preposição, mais o no. Da, de, preposição, mais a, artigo da. Então, o último exemplo, eu utilizo o artigo. No primeiro, como não especifiquei qual é o palácio, não utilizo, ok? Emprego dos artigos indefinidos. Há 3 casos. Precedido de pronomes indefinidos, devo omiti-las, tá? Não devo usar. Selecionou outro ajudante. Outro é um pronome indefinido. Passei por igual necessidade. Igual, pronome indefinido. Jamais conversei com semelhante indivíduo. Semelhante, pronome indefinido. A moça encontrou certo amigo que a chamou. Certo, pronome indefinido. Segundo caso, anteposto a numeral cardinal. Então, quando indica uma quantidade aproximada, eu utilizo o artigo indefinido. Exemplo: devorei umas 12 fatias de pizza. Então, uma quantidade aproximada. Nesse caso, utilizo o artigo indefinido. Bebi uns 5 copos de água. Uns 5 copos de água. Quantidade aproximada. Terceiro e último caso, posposto a todo, toda, quando indica totalidade. Chorou por todo um semestre, ou seja, chorou um semestre inteiro. Viajou durante todo um dia. Viajou durante um dia todo. Ok? Então, muito obrigado por assistir minha aula. Receba o meu carinho, meu abraço e a minha gratidão. Tá? Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau. Estou com saudades.